A paz do Senhor Jesus. Hoje nós temos mais uma mensagem vinda do coração de Deus, que é sobre aflições. O que significa sofrer aflições? É sofrimento causado pelo desgosto, aflições. Tristeza ocasionada por alguma dificuldade, excesso de preocupação, profundo sofrimento, ansiedade e angústia. Mas quais são os sintomas da angústia que nós sentimos? Excesso de pensamentos negativos, crises de ansiedade, batimentos cardíacos rápidos e descontrolados, dores no peito e sensação de aperto na garganta. Dificuldades para respirar e sensação de sufocamento, inquietação, dores de cabeça e insônia. Então, tudo isso são sintomas de aflições, né? Isso tudo são aflições que atingem o ser humano, são dores na alma, né? Muitas vezes até no corpo, que atinge o ser humano e ele não consegue compreender o motivo, mas a gente pode entender aqui que essas aflições são causadas por uma dificuldade muito grande, por um desgosto muito grande, né? Um sofrimento profundo, angústias, né? Quem não sofre angústia nos dias de hoje? Nós vemos tantas dificuldades no mundo, muitas vezes nós mesmos estamos passando dificuldades, ou até mesmo alguém próximo de nós está passando muitas dificuldades, muita luta, muita batalha, ou até mesmo está se desviado do caminho, a pessoa está perdida no mundo, não está se encontrando. Então, isso tudo nos causa angústia, né? Nos causa aflição, que é o excesso de pensamentos negativos que nós ficamos, porque é como se fosse algo sem controle, que você fica ansioso e não consegue dominar aquilo. Coração acelera, você fica com falta de ar, sem dormir. Então, isso tudo faz parte de aflições. Aflições que nós passamos na vida, durante a nossa vida. Mas para sair desse estado, eu busquei ajuda em Jesus. E ele me levou ao versículo de João 16, versículo 33. E Jesus diz aqui: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Aqui Jesus está dizendo para mim e para você, que hoje se encontra aflito, angustiado, com algum problema, com alguma situação que você não consegue resolver, que você não consegue dominar. Então aquela ansiedade, aquela insônia toma conta de você e você não tem controle. Mas Jesus manda dizer isso para você. Ele venceu o mundo e nós vamos vencer. No Salmo 34:6 diz assim o salmista: eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. Então, nesse momento que você está passando por aflições, angústia, que você está se sentindo sufocado, inquieto, com tantos problemas, com tanto medo, com tantas dificuldades, agora é o momento de você gritar ao Senhor, colocar isso diante de Deus e Ele vai ouvir as suas aflições e vai te ajudar. No Salmo 34 também, mas já no versículo 17, diz assim: quando as pessoas honestas clamam ao Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. É uma pausa para a gente compreender esse versículo aqui. Aqui Deus está falando com os filhos dele, Deus está falando com aquelas pessoas do bem, aquelas pessoas que buscam a face de Deus, aquelas pessoas que estão no caminho do Senhor. Aqui o Senhor está falando com aqueles que estão na sua presença, aqueles que estão corretos na caminhada, aqueles que têm buscado fazer a coisa certa diante de Deus, aqueles que estão lutando para endireitar os seus caminhos, buscando os caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus em obediência aos seus mandamentos, porque Jesus disse que nós teremos aflições. Ele teve aflição, ele, o próprio Deus, teve aflições, porque nós não teremos aflições. Então, ele diz aqui que nós que estamos buscando o Senhor, que estamos nos caminhos do Senhor, teremos aflições, mas o Senhor está conosco e Ele vai nos livrar dessas aflições. Não falo aqui para aqueles que estão no pecado, que não querem se livrar do pecado, que não querem se afastar do pecado. Não falo aqui para pessoas que estão afastadas de Deus,
que não se importam com as leis de Deus, que não se importa com Jesus, não é para essas pessoas, mas é para aquelas que estão no caminho, que estão junto com Jesus e mesmo assim estão passando aflições. Então, quando as pessoas honestas clamam ao Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Versículo 18, ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. O Senhor nunca nos deixa, o Senhor está sempre ao nosso lado, nos fortalecendo. Salmo 19, os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor as livra de todas elas. E a palavra mesmo nos ensina que por amor a Cristo nós passaremos por muitas aflições, mas o Senhor também nos garante que vai nos livrar de todas elas. No Salmo 22, versículo 24, diz assim: porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Então o Senhor está sempre atento à nossa aflição, à nossa dor, aquilo que nós estamos passando. O Senhor não desviou o seu rosto de nós, muito pelo contrário, Ele está aqui conosco. E quando nós clamarmos, quando nós gritarmos por socorro, o Senhor está ali para nos ajudar. Em Romanos 8:36, diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Olha o que a palavra nos diz aqui, que por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor à verdade de Deus, nós somos tratados como ovelhas que vão direto para o matadouro. Mas o Senhor disse que nós já somos mais que vencedores, que nós venceremos. Jesus venceu o mundo e nós estamos ligados a Ele. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você está ligado ao Senhor. E Ele disse aqui que se Ele passou por isso, nós passaremos. Se Ele venceu, nós também venceremos. Nós somos mais que vencedores, porque Ele venceu o mundo e nós vamos vencer. E nós estamos ligados a Ele. Se somos ligados a Ele, somos fortes. Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele nos socorre nos momentos de aflições. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Deus está sempre disposto a nos ajudar. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus, que é a paz de Cristo Jesus. Então, de acordo com o que nós vemos nessa mensagem aqui, o nosso Deus bondoso, Pai de Jesus Cristo, Ele sempre nos ajuda, Ele sempre vai nos fortalecer nas nossas aflições. Se você está passando aflição, clame ao Senhor, coloque diante do Senhor as situações que você está aflito porque você não consegue resolver, porque você não consegue consertar aquela situação, porque você não consegue mudar alguma pessoa, porque você não consegue fazer muitas vezes aqueles que estão ao seu lado enxergar a verdade e obedecer a Deus. Então você fica aflito, ou então você não está nas suas mãos resolver alguma situação que você precisa tanto, mas não depende mais de você. O Senhor diz aqui para mim e para você, coloca nas mãos dele, clama ao Senhor, grita ao Senhor, que o Senhor tem visto a sua aflição, o Senhor tem visto a sua angústia e Ele vai entrar com ajuda, Ele vai entrar com recurso nessa situação. Ele vai assumir isso para você, para que você possa descansar no Senhor e receber a paz de Cristo. E todos nós que passamos por isso, que já conhecemos essa verdade, que já conhecemos isso, temos que ajudar aqueles que estão aflitos. Como ele diz aqui, né? Ele nos auxilia nas nossas aflições para que nós possamos ajudar aqueles que estão aflitos hoje, aqueles que estão buscando socorro e não estão encontrando. Então, meu irmão, minha irmã, eu te digo, em nome do Senhor Jesus, se hoje você está aflito, recebe essa palavra vinda do coração de Cristo,
que as aflições do justo, ela é ouvida por Deus, as aflições do justo chegam até o trono do Senhor e o Senhor entra com providência, o Senhor socorre aqueles que buscam a sua face, aqueles que são tementes, aqueles que são obedientes. Então, não se preocupe, não fique aflito, confia no Senhor. Em Salmo 131, 2 diz: assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, agora e para sempre. Então, Deus é o Senhor, Deus é o seu Senhor. Coloque todas as suas aflições, coloque toda a sua esperança no Senhor. Entregue tudo nas mãos dele, confie nele, fique tranquilo, saiba que ele é Deus, que ele é o Senhor e que ele pode mudar a situação, que ele pode agir nessa situação. Confia nisso, você precisa primeiramente crer que existe um Deus poderoso, crer que existe um Deus que te ama e que está ao seu lado. Você precisa confiar e depois você precisa colocar isso diante dele. Você precisa entregar isso para ele, sabendo, crendo que ele está ouvindo a sua aflição, os seus gritos, o seu pedido de socorro, e ele vai entrar com providência. Entenda uma coisa, quando você se coloca diante de Deus, quando você entrega tudo ao Senhor, você apenas espera e fique tranquilo, porque o agir de Deus é conforme a vontade dele, não é conforme a nossa vontade. É no tempo dele, não é no nosso tempo. Então, muitas vezes, você fica aflito porque você quer a coisa do seu jeito, da sua forma, no seu tempo, mas não é. Confie no Senhor. Deus tem o melhor para nós. E não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. É conforme aquilo que Ele já tem preparado para nós. Porque a vontade de Deus, ela é boa e agradável e ela é perfeita para as nossas vidas. Então não fique aflito, não fique angustiado, coloque isso diante de Deus e aguarde que o melhor Deus tem para você. Não tente fazer da sua forma, do seu jeito, espere no Senhor. O Senhor sabe o que fazer e como fazer, e Ele sabe o tempo certo de agir nessa situação que está te deixando aflito. Apenas descansa no Senhor, como uma criança, né, que acaba de mamar, está nos braços da mãe, sossegado, tranquilo. Assim você tem que ficar, sabendo que o Senhor está cuidando de ti, sabendo que o Senhor é o seu Pai, é o seu Deus, e Ele não te desamparará. Amém? Não te desamparará. Amém? Confia no Senhor, que o Senhor é Deus em nossas vidas. Se você está temente, fiel ali junto com Deus, apenas confie e espere que Deus vai agir, porque Deus é fiel a nós, Deus nos ama e Ele quer o melhor para nós. Amém? Receba essa palavra da parte do Senhor, você que está aflito. Confie em Deus, que Ele vai agir a seu favor. O Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Eu sou a pastora missionária Regina Grilenzoni. Inscreva-se no meu canal do YouTube, curta e compartilhe as mensagens com aqueles que precisam ouvir essa mensagem que vem direto do coração de Deus. Fiquem na paz do Senhor, Deus abençoe a todos vocês.